Olá, aqui é a Carla do Cancelando Multas e eu ajudo pessoas comuns a aprender a fazer recurso de multas de trânsito e ter ganhos de R$ 4.000 por mês iniciais, e também ajudo a pessoas que já atuam nessa área de recurso de multas, que já são especialistas em recursos, a lotar a sua agenda e a aumentar os seus ganhos também. E hoje eu estou aqui, tá, para falar sobre um tema que eu escolhi pelas respostas que eu tenho. Porque toda vez que eu faço um vídeo, eu peço que as pessoas deem feedback. E eu reparo que a dúvida tanto dos meus alunos, porque eu também dou aulas de recursos de multas, e a dúvida dessas pessoas que querem iniciar nesse trabalho por entender que vão ter mais liberdade, para melhorar seus ganhos, para até trabalhar como se fosse uma atividade paralela àquilo que elas fazem. Essas pessoas têm uma dúvida que é muito comum, que eu também tive no início, né? Quando será que eu vou cancelar minha primeira multa? Todo mundo quer logo ter deferimento, ter cancelamento, mas não é bem por aí. Por que não é bem por aí? O cancelamento da multa, por incrível que pareça, ele não depende da sua experiência. Você pode estar começando hoje nessa área de recursos de multas e ter um índice de cancelamentos maior do que muita gente que já trabalha com isso. Eu posso fazer uma multa de excesso de velocidade e você fazer também uma multa de excesso de velocidade e você encontrar um erro que eu não encontro, porque na minha não teve nenhum erro. E você conseguir o cancelamento e eu não, mesmo eu tendo ensinado a você a fazer. Por que isso acontece, Carla? Isso acontece por quê? Porque às vezes o processo de uma pessoa tem erro e o outro não tem. O que eu ensino é as pessoas a encontrar erros. Se não tiver erros, nem na infração e nem durante o processo, se a administração pública não cometer nenhum erro nessas duas etapas, você não vai conseguir cancelar. Eu ensino você a ter uma argumentação forte. Eu ensino você a buscar erros o tempo todo, a treinar isso daí. Então, independe se você tem 10 anos ou se você tem um mês. Eu, por exemplo, cancelei minha primeira multa com 3 meses de trabalho. Eu já consegui o resultado do cancelamento, cancelei logo na defesa prévia, uma infração de excesso de velocidade. Não me esqueço disso até hoje, porque eu comemorei muito aquilo. Eu sei que é um momento ímpar, porque ali, quando você começa a colecionar deferimentos, você começa a ganhar autoridade e os clientes vêm. Os clientes aparecem, porque um fala para o outro: olha, tem uma pessoa que está fazendo recurso de multa para mim, que conseguiu cancelar minha multa. Por quê? Porque a maioria não acredita, muita gente não acredita em cancelamento. Então, quando vê alguém que cancela, avisa para todo mundo, principalmente quem trabalha profissionalmente com o veículo todos os dias. Mas o que vai fazer, tá, você cancelar mais multas é você treinar. Você tem que treinar o tempo todo. Você tem que treinar nas suas multas, você tem que treinar nas multas da sua família, você tem que treinar com a multa dos clientes, sempre buscando erros. A diferença de um profissional que já está atuando na área para quem está começando agora, é apenas uma. Quem já está atuando na área já tem mais coisas na cabeça, já tem mais artigos, já tem mais situações, já tem mais argumentação na mente. E às vezes utiliza, sim, uma argumentação para fazer um outro recurso. Não é copiar de um para o outro, não. É preciso sempre analisar a nova infração, porque às vezes tem um detalhezinho diferente ali e você vai utilizar. Você pode, sim, buscar algumas argumentações, alguns erros que você já sabe que existem quando se trata da multa, por exemplo, por estacionamento indevido no passeio. Então você procura aqueles erros ali já de cara, porque você já conhece, você já é profissional, você já está fazendo isso há mais tempo. Mas você tem que analisar também toda a situação referente àquela infração. Quem está iniciando não tem base, está zero argumento, zero deferimento, né? Então não tem nenhuma situação já elaborada. Essa pessoa vai ter sim que pesquisar o artigo, as leis, todas as resoluções,
tudo aquilo que pode ajudar ela a encontrar erros. Qual é a diferença? A diferença é que quem já tem mais experiência já tem muitos argumentos ali relacionados àquele tipo de multa, já organizou direitinho toda a argumentação, todas as leis. Eu sempre ensino para os meus alunos isso. Organize seus deferimentos, organize na sua tabela, organize seus clientes, organize tudo aquilo que vai poder te auxiliar lá na frente, para você consultar para um outro recurso que você venha fazer. Então essa é a diferença. E quando a gente vai fazendo, né, a gente vai guardando muita coisa. Por exemplo, eu sei que multa de excesso de velocidade, que é a mais praticada no Brasil, o artigo que se refere a esse tipo de multa é o artigo 218, inciso 1, 2 e 3. Quem nunca trabalhou com recurso de multas fica um pouco indeciso na hora de procurar, né? Demora mais tempo. É isso que difere um do outro. Com o tempo, digamos assim, na 10ª multa, eu vou dizer com certeza para você, na 10ª multa já tem alguma coisa guardada na mente. Então, o processo já fica mais rápido. O que difere um profissional iniciante de um que tem mais tempo é a rapidez. E muitas vezes o iniciante, ele começa a ter mais deferimentos até do que uma pessoa que já trabalha. Porque a pessoa que já trabalha, às vezes ela cria uma certa confiança, então ela já acha que olhou tudo. Ela quer olhar tudo com rapidez, ela tem bastante cliente, ela tem bastante multa para verificar. E aí ela, não, vou ver tudo rapidamente. Só que, na verdade, esse tudo rapidamente, ela deixa de verificar algum detalhe. Então, quando isso começa a acontecer, o profissional tem que parar e prestar atenção, quem já trabalha com recurso de multa. Houve um período em que eu estava tendo pouco cancelamento de multa. Aí o que eu fiz? Eu parei e comecei a analisar como eu estava fazendo. Aí eu verifiquei que eu estava deixando de analisar algumas coisas por aquele erro, né, do conhecimento. Eu já sei bastante, então é isso, isso e isso. Mas não é bem assim. Então eu parei novamente e comecei a verificar com muito mais calma e voltei a ter melhores resultados. Quem está iniciando tem muito mais medo. Então eu sei que olha realmente tudo. Para essas pessoas a gente não precisa avisar, olha, você tem que olhar todos os artigos, todas as resoluções referentes àquela multa, você tem que analisar passo a passo. Não precisa, porque essas pessoas iniciantes, normalmente que levam a sério, que são comprometidas, elas já fazem isso até pelo medo mesmo. Depois elas ganham a confiança. Nesse momento que ganha confiança é que é perigoso, porque sempre existe uma outra saída, são situações diferentes, são pessoas diferentes, são horários diferentes, são estradas diferentes, então tudo isso tem que ser sempre analisado. E outra coisa também que não tem nada a ver se a pessoa está iniciando ou se a pessoa já tem muitos clientes e trabalha há muito tempo, é o seguinte, o tipo de multa que vai aparecer. Tem gente que pensa que no início só vai aparecer aquelas multas leve, média, poucas multas mais baratas nesse sentido, tá? Que vai se cobrar por um recurso um valor baixo, né? Muitas vezes isso não acontece, porque quando o condutor vai procurar quem faz o recurso de multa, ele vai com a multa que ele tem. Ele não vai falar, ele não faz essa diferenciação de a multa mais barata eu vou dar para o profissional que está começando agora. A multa que é mais cara eu vou dar para a pessoa que tem mais tempo. Ele procura um profissional e ponto. Ele não sabe nem se você está começando, se você não está. Então você pode pegar uma suspensão logo de cara de direito de dirigir. Você pode pegar uma multa que leve a uma suspensão. Você pode pegar uma multa multiplicada. Eu, com 1 mês de trabalho, eu peguei uma multa multiplicada por 3 vezes, que era dirigir com a CNH suspensa. Ou seja, se eu não fizesse um bom recurso daquela infração, a pessoa, o condutor, poderia ter a CNH cassada, receber um processo de cassação. Então, não relacione o teu tempo de trabalho com a multa que vai aparecer e nem com o cancelamento. Você pode cancelar em qualquer momento.
Existem condutores comuns que cancelam multas. Por quê? Porque eles sabem argumentar, eles são pessoas educadas e porque eles conseguiram comprovar o erro para a administração pública. Quando eles conseguem comprovar o erro, funciona. E mesmo sem ter técnica, é claro que isso é um tiro no escuro. Essa pessoa acertou por acaso, ela não acertou porque ela tinha total condição de acertar. Foi realmente por acaso. Mas é assim que funciona. O que uma pessoa que está começando precisa realmente se preocupar? Em organizar, tá, no seu computador ou fisicamente uma pasta dos seus deferimentos, uma pasta por cliente, saber organizar as infrações e os argumentos, a legislação, tudo isso tem que estar organizado para que você perca menos tempo, porque quem está iniciando pesquisa muito. Então, por pesquisar muito, pode ser que a tendência, né, é que demore mais tempo para fazer uma multa. E aí, se você demorar mais tempo para fazer uma multa, você vai fazer menos multas por dia, menos multas por semana, menos multas por mês. E isso vai causar um impacto financeiro. Então, você, para agilizar o seu processo, você precisa ter tudo organizado. Isso é uma dica. A outra é, até o que eu falo para os meus alunos, organize. Eu passo para eles um método de organização para que eles encontrem erros. Organizem a legislação, procurem os erros, interpretem, tenham bastante calma para poder ter sucesso. A outra coisa que você precisa se preocupar é que o cancelamento virá naturalmente. Nada de ficar chateado ou chateada se você pegar uma infração que você verifique que não tem nenhum erro, porque isso é muito relativo. Às vezes não tem um erro ali, naquele momento, na infração, mas durante o processo, por um parecer, vai aparecer um erro. São várias situações. Você não pode entrar derrotado, porque quando você entra derrotado em qualquer coisa, a tendência é que realmente isso aconteça. Por quê? Porque se você achar que, poxa, eu não vou encontrar nada, aqui está tudo ok, você já desanima de procurar erros. Isso é psicológico. Eu entendo que está tudo ok sempre. Independente de estar com erro ou estar sem erro, eu vou buscar erros, eu vou farejar erros de qualquer maneira durante o processo. Eu não desanimo. Eu só me dou por vencida na última instância. É assim que funciona. Assim que funciona o recurso de multa para quem quer realmente ter um bom índice de cancelamento. Várias vezes, não foi uma vez só, eu tenho até vídeo falando sobre isso, que eu não tinha chance de cancelamento e a administração pública errou no parecer. Errou feio. Ela colocou a resposta automática de um tipo de artigo diferente do da multa que eu estava fazendo recurso. Então aquilo foi o suficiente para eu enviar e mostrar que estava errado, que não houve realmente uma análise por parte da administração pública e que aquilo dali estava me lesando, né? Lesando meu cliente no caso. Não se pode desanimar. É isso que você tem que ter em mente. Procurar erros, se organizar, não ter medo de fazer nenhum tipo de infração. Se você estiver preparado, tá? Eu falo sempre para os meus alunos, você está preparado. Agora você vai lá e você vai fazer qualquer coisa, suspensão, cassação, lei seca, o que for. Por quê? Porque você tem que estar preparado, você tem que ter competência, criar competência. Então, se você criou, não importa. O cliente não precisa saber que você tem um mês de trabalho ou 2, ele precisa saber que você sabe muito mais do que ele, porque você criou competência para isso e que você vai tentar achar erro nas infrações. E sempre ser sincero com ele, nunca prometa aquilo que você não pode. E o cancelamento vai vir. E se não vier logo de cara, também não desanime, porque nem todas as multas têm erro. Nem todas as multas que eu faço, eu consigo cancelamento, mas eu faço todas do mesmo modo. O que você precisa ter na mente é o seguinte: se eu não cancelei, foi porque erros eu não encontrei. Por quê? Se você encontrar erros, você vai apontar. E você vai apontar na defesa prévia, na primeira instância e na segunda instância.
Então você precisa dar esse tipo de resposta para o condutor. Porque o condutor ele quer saber, poxa, eu tenho chance de ganhar? Aí você vai fazer, ó, eu procuro erros. Se eu encontrar erros, eu vou apontar e vou lutar por você até o fim. Eu não posso garantir um resultado que não sou eu que dou. Quem dá o resultado é a própria administração pública. Tá? Então, é isso que você tem que se preocupar. O cancelamento vem, e quando ele vem assim de uma forma muito rápida e em sequência. Porque o teu trabalho ele começa a ser reconhecido, você vai começando a ficar melhor. Hoje em dia, quando eu olho os meus primeiros recursos, olha que eu achava que eram maravilhosos. Hoje eu já acho que não são tanto, porque eu já cresci tanto dentro dessa área, eu já estudei tanto e continuo estudando, porque eu nunca deixo de fazer isso. Hoje eu verifico que meu recurso é muito melhor do que era antes. E cada pessoa tem a sua forma de fazer. É claro que você pode ter um método para encontrar os erros, para não deixar escapar nenhum detalhe, pode. Mas na hora de colocar isso para a administração pública, na forma que você vai agir, cada um tem a sua marca, cada um tem o seu jeito. E é por isso que eu digo, nada de copiar modelos. Eu poderia pegar os meus argumentos, principalmente os argumentos dos recursos que eu tenho deferido, e sair vendendo por aí. E você pode pegar os meus argumentos e tentar utilizar ele do mesmo jeito que eu utilizo e pode não ter sucesso, porque a situação é diferente. Eu já tive 2 multas do mesmo cliente, no mesmo local, passando em um dia com o carro e no outro dia, e eu ganhei uma e não ganhei a outra. Por quê? Porque o que eu fiz? Eu usei argumentos diferentes. E quando eu usei argumentação diferente, no lugar de eu usar as 2 argumentações, foi logo no início. No lugar de eu usar as 2 argumentações nos 2 recursos, eu usei uma em um recurso, outra no outro. E aí eu não obtive sucesso. Quando chegou na instância seguinte, eu peguei aquele argumento que eu utilizei no primeiro recurso, no que eu tive sucesso logo de cara, na defesa prévia, eu utilizei lá no recurso de primeira instância, aí eu obtive sucesso. Mas eu poderia ter obtido sucesso nos 2 recursos, na mesma instância, no caso na defesa prévia, poderia ter sucesso nas 2 defesas prévias. Porque a administração pública considerou apenas uma situação, a segunda situação ela não considerou. Então muita coisa acontece de forma imprevisível. Às vezes o que uma banca julgadora não vê, a segunda banca vê, e vê mesmo. E se nenhuma das 2 enxergarem, você tem o CETRAN. E o seu argumento tem que ser coerente. O que você falar na defesa prévia, você tem que garantir na primeira instância e na segunda instância. O que você faz é complementar. É complementar com mais uma prova, é complementar com um parecer de indeferimento, sempre contando exatamente como estão acontecendo, né? As defesas, como está acontecendo o seu recurso. Por quê? Na segunda instância, o CETRAN vai verificar exatamente tudo aquilo que você fez, desde o início do processo. Se você estiver defendendo uma situação na defesa prévia e você mudar completamente na outra instância, o CETRAN vai verificar que você foi incoerente. Se você utilizar de palavras agressivas contra o agente, desconfiando dele, botando em risco a fé pública, ele tem fé pública, ele é um agente de trânsito. O que ele diz é considerado verdade. Ponto. Tá? Só que, dentro desse que ele diz é considerado verdade, ele precisa cumprir a lei à risca. E é isso que você vai verificar. Não adianta dizer que o agente usou de má fé, qualquer coisa nesse sentido, porque você não tem como comprovar. É preciso comprovar o que aconteceu realmente. Ou então, usar aqueles argumentos que muitos condutores usam, fulano faz isso todo dia. Isso não justifica. Você, como profissional, eu sei que você não vai fazer isso. Mas é preciso tomar cuidado com as palavras que se dirigem à administração pública. É preciso comprovar. A lei é que é o melhor remédio. Nada de agressividade, mesmo que a banca julgadora não analise de fato o seu pleito. Você precisa saber como você vai falar com a administração pública em todas as instâncias.
Você pode dizer sim que não foi analisado e pedir uma justificativa disso e mostrar o porquê não foi analisado, mas sem mais delongas, sabe? Sem querer desabafar com a outra instância, que não vai funcionar. Muito pelo contrário, você vai ser mal visto. E às vezes você tem um argumento fortíssimo e nesse momento você perde. Tá? Eu já analisei recurso de colegas que iam muito bem. Quando eles perdiam a defesa prévia, porque eles acharam que ia ganhar de qualquer maneira, tinham essa esperança de ganhar, porque o erro era muito grotesco, aí eles perdiam, aí eles iam para a primeira instância, falando do erro, mas falando muito mal do pessoal da defesa prévia, da banca julgadora. E aí, muitas vezes, eles não obtinham o sucesso na Jari, porque ele gastava mais tempo do recurso dele falando mal da banca julgadora do que falando realmente do problema em si, do erro em si. Então, nada de ter sentimentalismo, recurso de multa é objetivo, mesmo que você saiba que o erro passou, você vai apontar que ele passou, mas de forma educada. É isso. Então eu espero que tenha ficado entendido aí a dúvida dessas pessoas aí. Não fique ansioso para cancelar a multa, o cancelamento vem. Fique ansioso em ficar treinado, afiado em encontrar erros. Assim você vai garantir seu cancelamento. E não tenha medo e não tenha preconceito com multa nenhuma. Faça qualquer uma que aparecer. Se você tem competência, você pode fazer qualquer recurso de qualquer tipo de infração, tá ok? Basta estudar, tá tudo à sua volta para você consultar, você não precisa comprar nada, tá tudo aí na internet para você verificar. Vai fazendo seus argumentos, vai guardando seus argumentos, e quando você vê a mágica já está acontecendo. E se você gostou desse vídeo e acha que alguém precisa de ver isso daí, então compartilha, tá? Se você tiver alguma dúvida também, você me pergunta aqui que eu respondo. Se você quiser que eu grave sobre qualquer outro tema, você deixa aqui nos comentários. E dá um like aí que é super importante para o nosso canal, ok? Hoje eu vou ficar por aqui.